No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02 em Manaus, 18 horas no ar. Vamos juntos, hein? Até as 7 da noite. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. E a gente já começa agradecendo a sua companhia, a sua sintonia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Participe conosco, ouvinte, em 100,7. Você que está aí sempre curtindo 18 horas, dê um toque. 994887592 é o nosso WhatsApp para você. Para você participar do programa com a gente, né, Carlão? A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. Manda a sua opinião, seu áudio. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. É só anotar e participar. 994887592. Mix. Sexta-feira vamos saber como está o trânsito, a quantas anda nesse início de noite aí, né, Karime? Exatamente, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles e o movimento da volta para casa nessa sexta-feira. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime e Carlão. Boa noite a todos os ouvintes ligados aqui na 100.7. A gente está aqui pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, bem nas proximidades do DB Supermercado. E por aqui o trânsito já começa a ficar congestionado. Essa volta para casa, esse sextou, né? Então tá um trânsito mais carregado do que o normal. A gente está se aproximando aqui também para ir ver como é que está outros pontos aqui da capital amazonense, que daqui a pouco a gente traz mais informações. Só lembrando aqui que daqui a pouco, 9 da noite, aqui mesmo, pela Avenida Humberto Calderaro, entre as ruas Salvador e Belo Horizonte, vai ser interditada parcialmente, ou seja, parte da via, não é toda ela que vai ficar bloqueada, só parte da via vai ser, então, bloqueada a partir das 9 da noite e até as 4 da madrugada de sábado vai ter, então, ali para melhorar, né, aquele trecho ali, onde tem a pista do lado esquerdo, para que possa ficar melhor o tráfego ali pelo local. Essas são as informações aqui do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h04. 18 horas. E a gente confere os destaques do programa 18 horas de hoje. Centro da Indústria do Amazonas avalia os efeitos do tarifaço marcado para começar agora em agosto. Ministério Público Federal pede que o julgamento do caso da morte de Bruno e Dom Phillips seja em Manaus para a segurança dos jurados. Fumaça de queimada. Hoje de manhã, o aplicativo Selva classificou o ar de Manaus como muito ruim. Amazonas registra aumento de mais de 56% de golpes de estelionato virtual nos últimos anos. Legal, 6h04, você no melhor mix do Brasil. Vamos conferir esses e outros assuntos aí, hein? Os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 25 de julho de 2025. Tudo isso para você aqui no 18 horas até as 7 da noite no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Karime Leão, semana que vem nós já entramos em agosto e tem aquela pergunta, aquela sensação que muitos estão, né, sentindo e a pergunta estão fazendo: será que vai realmente ter o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump? Essa é a pergunta. E a gente fica, né, falando de economia e alertando que o clima é de pressão no setor industrial, principalmente aqui no Amazonas, né, que é a nossa terra, a nossa casa, né, Karime? Exatamente, Carlão. Bom, mas essa é a pergunta mesmo que analistas econômicos e políticos do mundo estão fazendo. Nos Estados Unidos, senadores democratas enviaram uma carta para o presidente americano contestando as tarifas de 50% impostas para as importações do Brasil. Eles acusam o presidente de, abre aspas, claro abuso de poder e afirmam que ele está usando a economia americana para interferir em favor de um amigo, no caso, o ex-presidente Bolsonaro. Olha só, empresas americanas também preparam para o presidente Trump. Prepara aí alguma coisa para o presidente Trump, né, Karime? Eles estão contestando também. A carta que a US Chamber of Commerce prepara para ser entregue ainda nesta semana vai alertar a Casa Branca de que o tarifaço contra o Brasil pode prejudicar as empresas americanas que importam do nosso país. A carta também aponta riscos de retaliação para outras 4.000 empresas dos Estados Unidos que operam no país. Por fim, nesse sentido, o documento pede que não seja aplicado o tarifaço. Enquanto
Enquanto isso, Carlão, aqui na Terrinha, o Centro da Indústria do Amazonas avalia que o tarifaço dos Estados Unidos pode não atingir diretamente o modelo industrial manauara, mas pode mexer com o custo dos insumos importados e impactar a competitividade das fábricas. E se o Brasil decidir revidar a retaliação comercial, pode fazer as tarifas de importação subirem ainda mais, e aí a conta vai pesar. De uma maneira ou de outra, a gente vai sentir se esse tarifaço acontecer, isso não tenha dúvida. Se isso acontecer realmente, de uma forma ou outra, vamos sentir. Pegar. Bom, para a gente entender melhor esse cenário que pode acontecer com a indústria aqui no estado do Amazonas, vamos conversar com Nathalie Moraes, que conversou com outras pessoas e apurou esse assunto e traz agora para a gente. Então, Nathalie, as análises são otimistas, pessimistas ou vamos esperar para ver? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Estou com muita informação aqui no nosso programa. Karine, e é o que acontece? A indústria do Amazonas encerrou o primeiro semestre, os primeiros 6 meses de 2025, com uma atenção redobrada e com o pé atrás. Afinal de contas, a gente está falando de uma situação que deve mexer realmente com todo o país. Não tem como a gente falar de um cenário político e econômico falando do tarifaço e não pensar que o quanto tudo isso pode prejudicar. Mas segundo o Centro da Indústria e Estado do aqui do Amazonas, o panorama para os próximos meses é de atenção, mas a gente precisa manter os pés no chão e ter cuidado, né? A gente não precisa agora ficar em estado de alerta, entrar em pânico. Eles disseram que não, eles fizeram um almoço, reuniram toda a imprensa realmente para divulgar os números, e aí entre os temas discutidos, um dos principais, é claro, foi o tarifaço de 50%, anunciado aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí sobre os produtos brasileiros, embora a Zona Franca não esteja entre os alvos diretos dessa medida, o alerta está ligado. O presidente do Conselho Superior do Centro da Indústria aqui do Amazonas, o Luiz Augusto, falou com a gente, Karime, e ele explicou que a preocupação maior agora, Carlão, é com os efeitos indiretos. Isso porque a economia está totalmente interligada a qualquer cadeia logística e de fornecimentos. O que pode acontecer é provocar um aumento de desemprego e instabilidade no setor produtivo. A lógica é muito clara. Se os estados parceiros forem afetados, o Amazonas também vai ser impactado. E aí, apesar da gente ter uma certa cautela, o conselheiro, né, o CIEAN, está entendendo que as áreas mais afetadas pelas medidas do Trump não devem comprometer de forma significativa a estrutura da nossa Zona Franca. Mas a palavra de ordem, segundo o CIEAN, é vigilância constante. Vamos ouvir aí o que disse o conselheiro superior do Centro da Indústria aqui no Amazonas, Luiz Augusto Rocha. A Zona Franca de Manaus tem sido, talvez pela influência de Ajuricaba ou dos nossos ancestrais, mas a Zona Franca de Manaus ela tem conseguido sobreviver a todas as dificuldades. Eu diria que essa questão do tarifaço, apesar das preocupações que permeiam a atividade empresarial, eu diria que essa visão é uma visão que nós estamos assim acreditando que estamos preparados para enfrentar e superar qualquer dificuldade. Concordo com as estimativas que o governo do estado fez por intermédio do secretário Serafim Correia, da SEDEXT, que analisou isso de uma maneira que nos pareceu muito apropriada, que o impacto será muito pequeno para a atividade industrial da Zona Franca de Manaus e, por conseguinte, também para a geração de emprego e renda. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente acabou de ouvir aí a fala do Luiz Augusto Rocha, ele que é conselheiro do CIEAN, do Centro da Indústria e do Estado aqui do Amazonas. Outro ponto bastante importante, Karine, Carlão e ouvintes, discutidos nessa reunião, foi a preocupação com a seca dos rios. Afinal de contas, historicamente, a gente sabe o quanto tudo isso fragiliza a logística aqui da nossa região. É um ponto muito sensível e que enquanto a gente não tiver a BR-319 completamente trafegável, a gente não tem como deixar de discutir esse assunto, Carlão, porque pesa diretamente no nosso bolso. E a gente sabe que muitas das indústrias acabam tendo prejuízo em escoar a sua produção. Ainda que se fale muito em antecipação de compras, em chegada de contêineres por cargas marítimas e tudo, mas a gente não consegue muitas vezes escoar a produção e isso traz prejuízos. E aí também falaram sobre a situação da BR-319, falaram
reforçaram inclusive o esforço do senador Omar Aziz, que tem defendido, né, diretamente toda essa situação no Senado Federal, dizendo que nós precisamos realmente ter o direito de ir e vir, mas o ponto alto realmente de todas as discussões, Karime, Carlão e ouvintes, foi realmente essa questão do tarifaço. Né? Afinal de contas, como vocês bem adiantaram, dia 1º de agosto já está batendo na porta. Semana que vem. E aí a gente está nessa expectativa. Vai ser aplicado ao Brasil? Vai ser revogado? Existe uma maneira da gente realmente conseguir não ser impactado para que essas taxas não cheguem ao Brasil? Inclusive hoje, nessa sexta-feira, uma delegação de senadores embarcou para Washington, nos Estados Unidos, onde na segunda-feira, Carlão, eles iniciam aí uma série de reuniões. A semana decisiva, né, Isso, Nata? realmente, para tentar aí reverter ou adiar, né? Quem sabe a gente consiga um prazo maior de diálogo aí com os Estados Unidos, para que essa medida não chegue de uma forma tão cruel. Afinal de contas, uma taxa de 50% realmente vai impactar todo mundo. E aí essa missão, Carlão, é liderada pelos senadores Nelsinho Trade e Tereza Cristina, e conta aí com a participação de parlamentares de vários partidos, dando um tom realmente institucional e um esforço diplomático, Carlão. Realmente uma agenda oficial, com reuniões entre a Embaixada Brasileira e os Estados Unidos, para tentar realmente para que esse tarifaço não seja aplicado. E a gente, claro, torce para que tudo dê certo. E ao longo da semana a gente vai atualizando os nossos ouvintes sobre os desdobramentos dessas reuniões. Sem dúvida alguma. Eu aposto minhas fichas na diplomacia brasileira, que é tradicionalmente muito bem trabalhada, muito bem sucedida, né? Os trabalhos da nossa diplomacia historicamente resolvem os assuntos. Pena que não depende só deles também. Pois essas reuniões por aí sempre arrumando confusão. Mas essas reuniões vão até a quarta-feira, então a gente espera, eles já convocaram, disseram pra gente, na quarta-feira, nos Estados Unidos mesmo, ainda em Washington, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa, explicar pra vocês tudo que a gente conseguiu resolver. Pronto. E a gente vai estar aqui, de dedinhos cruzados, para que as notícias sejam mais boas possíveis, né? Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 6h14. 18 horas. Olha só, nós vamos falar do julgamento do caso da morte dos indigenistas Bruno e do jornalista Dom Phillips. Agora, o Ministério Público Federal pediu que os réus do caso, sejam julgados em Manaus e não em Tabatinga, por segurança dos jurados, Karime. Exatamente, Carlão. O pedido foi apresentado no último dia 18 de julho, mas só entrou oficialmente ontem, dia 24, no processo e aguarda a decisão da Justiça. O Ministério Público pediu também prioridade na análise desse pedido, considerando que a sessão de julgamento pode ser marcada a qualquer momento. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito dessa situação. Boa noite, André. É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite a vocês, aos ouvintes. Olha, a decisão de transferir o julgamento para Manaus vai além da logística. É um sinal claro de que o Estado não tem controle total sobre Tabatinga. Sobre o caso, Bruno e Dom não pode ser julgado lá onde tudo aconteceu. E aí, tudo isso é porque ainda existe medo de ameaças, de coações e mesmo com os réus presos em presídios federais. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal reconheceu que há riscos real para a segurança dos jurados e também para a imparcialidade do julgamento. Tabatinga é vista como frágil agora, fronteiriça e com presença de facções e histórico de violência. Então, como esperar que os jurados comuns, gente do povo, tenham coragem de condenar a pena máxima sem temer aí represálias, Agora o julgamento acontece que vem para Manaus. Aqui é considerado que há mais estrutura, distância e segurança, mas isso aí escancara que a violência na Amazônia vai além aí da prisão de um suspeito. Ela é sistemática, organizada e também política. Amarildo, o Pelado, e Jefferson, que é o Pelado da Dinha, confessaram um crime. Agora os dois estão presos, isso fora do estado, mas ainda representam riscos, porque segundo o Ministério Público Federal, há ligações com facções. E tem mais, a Justiça também tornou réu Colômbia,
Rubem Dário Vilar, apontado como mandante. Foi ele, segundo as investigações, quem entregou as munições e também ordenou a execução porque Bruno combatia a pesca ilegal. O caso segue em reta final, com a retirada de um terceiro envolvido, tudo isso por falta de provas. E o julgamento de Amarildo e Jefferson pode ser marcado a qualquer momento. Bruno e Dom foram mortos por fazer o que muitos não têm coragem, defender ali a Amazônia, denunciar crimes, dar voz a quem não tem. E agora, o que se espera é que o julgamento seja mais que um ato processual, né? Seja um ato de justiça, né? E se a justiça precisa aí ser transferida para existir, é porque a violência ainda reina. Volto com vocês no estúdio. Agora, 6h17, obrigado, André Meirelles. 18 horas. Olha só, o número de crimes virtuais explodiu no Amazonas e ameaça estar mais perto de você, do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Está aí do seu lado, no seu celular, no seu e-mail e até naquele grupo de família, por incrível que pareça, pode aparecer algum gaiato ali querendo dar um golpe, Karime. Carlão, a gente vai compartilhando desavisadamente coisas aí, pelo WhatsApp, e aí algum outro desavisado clica e já era. Os golpistas, né, Carlão, eles se atualizam, principalmente com as novas tecnologias. Só que no Amazonas, o estado registrou mais de 6.000 golpes. Vamos saber como esses criminosos estão agindo e por que é preciso redobrar a atenção online agora com a repórter Odineia Araújo. Você já recebeu uma mensagem dizendo que ganhou um prêmio ou uma ligação urgente pedindo dados pessoais? Pois é, tá cheio de golpe rodando por aí. E o número de estelionatos virtuais, aqueles crimes onde o golpista engana a vítima pela internet ou pelo telefone, disparou aqui no Amazonas. De 2023 a 2024, o aumento foi de mais de 56%. Foram mais de 6.000 casos só neste ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E não é só por aqui não. No Brasil inteiro, esses crimes cresceram 17% em um ano. Já são mais de 280 mil brasileiros enganados por golpistas digitais. O campeão de casos é Santa Catarina, seguido por Minas Gerais e Mato Grosso. Mas atenção, os dados podem estar até subnotificados. De acordo com o advogado em direitos digitais, Aldo Evangelista, essa nova onda do crime aproveita o mundo digital. Por isso foi acrescido, foi adicionado no nosso Código Penal o parágrafo 2º-A, dentro do artigo 171, que o 171 é o artigo de estelionato, onde nesse parágrafo 2º-A se criou o tipo penal chamado fraude digital. Justamente para essas vítimas que obtiveram os seus dados, as suas informações utilizadas pelos criminosos digitais, que foram a vítima induzida a erro e a qual são vítima, né? Onde esses criminosos digitais utilizaram os seus dados para cometimento de crime, empréstimo bancários. Só para você ter ideia, 82% das transações bancárias no país já são feitas pelo celular ou pelo computador, e o Pix cresceu 41% no último ano. E os golpes vão desde promoções falsas nas redes sociais até clonagem de WhatsApp e mensagens com links perigosos. E pior, o criminoso pode atingir milhares de pessoas de uma vez só, mandando mensagens em massa. Por isso, a orientação é evitar compartilhar dados pessoais com os outros para se proteger, segundo o advogado em direitos digitais, Aldo Evangelista. Quem solicitar seu dado pessoal, seja seu nome, seu CPF e outras informações, dado pessoal seu, questione do porquê a pessoa quer esse dado pessoal e também não atenda nenhum tipo de ligação de desconhecido, porque você está à frente de outra fraude digital, que é a fraude da ligação falsa. E caso atenda alguma ligação de alguém pedindo alguma informação sua, algum dado pessoal seu, também não forneça. Procure ser proativo, entre diretamente com a instituição, seja o comércio que você quer se relacionar, fazer alguma compra diretamente com o seu banco para você resolver a sua vida civil. De acordo com o Anuário de Segurança, hoje tem menos roubo com arma e mais golpes com celular. Somente nos 3 primeiros meses de 2025, o Brasil teve mais de 5 milhões de tentativas de golpes virtuais. E para fechar, desconfie de mensagens fora do comum e, se possível, ative
a verificação em 2 etapas em todos os aplicativos. Legal. Volto com vocês. É o famoso 171, né, Karine? Carlão, não é fácil não, viu? Tem esperto pra tudo. Mas eu já te falei, eu não atendo mais ligação de ninguém, só de quem eu realmente conheço. Identificado. Exato, só identificado. 6h21, você era o melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, a conta de luz vai ficar mais cara em agosto e a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que vai acionar a bandeira vermelha e é nível 2, hein, Karine? Carlão, isso significa que as contas de energia elétrica vão ter o adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Pra gente ter uma ideia, assim, uma residência típica no Brasil com 4 pessoas morando consome em média de 150 a 200 kWh por mês. Faz a conta. Segundo a agência, o motivo da bandeira 2 é o nível das chuvas que diminuiu o reservatório das hidrelétricas e leva ao acionamento das termoelétricas, que são mais caras. E quando a geração fica mais cara, a cobrança extra é aplicada automaticamente nas contas. Termoelétricas, elas são, né, movidas a óleo, né, em diesel, então sai realmente mais caro. Agora 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E Karine Milhão, vamos dar aquele giro no trânsito agora, é isso? Vamos falar com o repórter André Meirelles, mas ele tem uma informação importante, viu, Carlão? Mais de 50 bairros vão ficar sem água na terça-feira que vem, segundo a concessionária Água de Manaus, é por um trabalho de umas obras programadas lá no complexo da Ponta do Ismael, lá na Compensa. André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse assunto, então, André, boa noite. A que horas que começa a faltar água na terça-feira? Conta mais pra gente. Trânsito. Boa noite, mais uma vez para você, Karine, Carlão. Olha, começa a partir aí. Oi, boa noite, Karine, Carlão. Ok, André, manda. Vamos lá então, começa a partir, Karine, das 5 da manhã e vai até as 5 da tarde, né? A previsão é que o serviço da água esteja normalizado em todas as regiões impactadas em até 48 horas depois aí da conclusão da manutenção. Então, são bairros aí que vão ser atingidos de todas as zonas aqui da capital amazonense. Não são todos os bairros, mas todas as zonas vão ser então atingidas aí. Os trabalhos devem durar 12 horas. Olha só, a Águas de Manaus vai usar carros-pipas para abastecer locais prioritários como os hospitais, unidades básicas de saúde e também escolas nas zonas que não tem abastecimento. Karine, Carlão. Ok, André Meirelles, obrigada pelas informações. Para 6h24 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7, nós estamos no ar com 18 horas, levando aí os destaques do dia para você em 100,7. Participe conosco, 994887592 e as nossas redes sociais à sua disposição, @18horasnews. 18 horas. Política. Vamos falar de política, Carlão. Nathalie Moraes segue aqui com a gente. Nathalie, então, a gente começa falando sobre uma indicação polêmica. A mesa diretora do Senado marcou para a primeira semana de agosto a sabatina do ex-presidente da Amazonas Energia, William Frota. Ele foi indicado pelo presidente Lula para um cargo de diretor na Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas que contradição, podemos dizer assim? Então, bora, explica mais, Nathalie. Então, Karine, a disputa por cargos estratégicos em Brasília ganhou realmente mais um capítulo. Mais uma vez, boa noite pra você, pro Carlão e pra quem tá chegando aqui no 18 horas agora. A direção do Senado Federal, Karine, agendou pra primeira semana de agosto a sabatina aí do William Frota, ex-presidente da Amazonas Energia, como você já falou. Ele foi indicado pelo presidente Lula pra ocupar uma vaga de diretor realmente ali na ANEEL, o que é o órgão responsável por fiscalizar e regular o setor de energia em todo o Brasil. Só que assim, Karine, muita gente sabe que quando o assunto é energia elétrica aqui na nossa região, o bicho pega, a gente pode dizer assim. Digamos que a concessionária Amazonas Energia não é um exemplo de produtividade, de qualidade, né? Mas, assim, de bom serviço. Mas as pessoas, né, inclusive ele é uma indicação do senador Eduardo Braga, e aí a
as pessoas dizem que ele é uma pessoa muito competente, mas que ficou no cargo e não teria, vamos dizer assim... Não conseguiu resolver toda a situação. Não conseguiu resolver todos os problemas aqui da nossa região. Inclusive, disseram, né, que ele tem uma carreira voltada especialmente para o setor elétrico aqui na região norte. Além de ter presidido a Amazonas Energia, ele também foi diretor da Eletronorte, empresa que atua tanto do norte do Brasil até o nordeste. E aí, Karime, mas o que chama a atenção nessa nomeação mesmo é o currículo técnico. Ele tem uma forte ligação política com vários ministros. Aí eu tô falando, além dele ser uma indicação do senador Eduardo Braga, que também já foi ministro de Minas e Energia, uma das figuras mais influentes do Congresso Nacional, William, inclusive já foi chefe de gabinete de alguns parlamentares, né? Mas aí ele é um homem realmente de confiança do presidente Lula, e a indicação do William acontece junto com outro nome técnico do setor, que é o Gentil Nogueira, que ajudou ali a destravar a disputa entre o governo federal e o Senado sobre quem teria o direito ali de indicar os novos diretores. A gente espera, né, Karime, que essa indicação possa resolver pelo menos os problemas técnicos aqui da nossa região, já que ele já atuou por aqui. Que ele favoreça, né? Quem sabe ele lá em Brasília possa olhar por nós. Exatamente, já que ele sabe realmente quais são os principais problemas quando a gente fala de energia elétrica aqui no Amazonas, que ele possa pelo menos ajudar a melhorar esses serviços, Carlão. Ei, Natália, agora palanque local. O pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos, foi provocado a falar sobre a atuação do vice-governador Tadeu de Souza dentro da gestão do governador Wilson Lima, e Natália, ele foi direto e reto. Disse que Tadeu é uma página em branco na política. Como essa declaração foi recebida nos bastidores, né? E o que isso diz sobre o clima político dentro do próprio governo, Carlão, quando eu vi essa declaração do Marcelo Ramos, você foi a primeira pessoa que me veio à mente. Juro pra você. Afinal de contas, a gente tem falado, né, do Tadeu nos últimos dias. Na quarta-feira, a gente falou que ele disse que ele realmente não ia disputar nada, que ele estava focado em assumir a vaga aí que o governador Wilson Lima deve deixar nos próximos dias. Ontem ele teve um comportamento assim, disse que não iria apoiar a candidatura do senador Almar Aziz ao governo do Amazonas. Quando foi no final do dia, ele meio que voltou atrás, disse que não era bem assim, que ele estava pensando. E aí agora, Carlão, o Marcelo Ramos foi direto e disse assim durante uma entrevista: o Tadeu de Souza, para mim, ele é uma página em branco da política. Ele afirmou que ele vive ali na sombra dos seus coligados, vamos dizer assim. Ele chegou a dizer, vivia na sombra do Davi, agora vivia na sombra do Wilson e ficou realmente apagado. Foi mais ou menos esse aí o discurso direto e reto do Marcelo Ramos, que é ex-deputado federal e agora tá pleiteando aí uma vaga pro Congresso, né, pro Senado Federal, na verdade. O Marcelo até reconheceu a formação técnica e pessoal do Tadeu de Souza, mas ele chegou até a dizer, Carlão, que ele só tá ali porque... politicamente fraco, né? Ele disse assim que politicamente ele é muito fraco, mas ele tem boas alianças, né? Vale a gente reforçar, a gente até falou isso aqui essa semana, que o Tadeu de Souza é amigo de infância, né? Do prefeito Davi Almeida. E aí ele destacou que no cargo de vice-governador, por exemplo, na prática, ele apenas protocolou o projeto, já porque conhecer de fato ações do Tadeu, ninguém conhece. É isso. A página em branco foi muito engraçado. Marcelo Ramos é ótimo nessas questões. Vamos seguir da gente, Nathalie. Então, a gente volta a tocar num tema sensível. Política como negócio de família. Deputados estaduais como Joana D'Arc e Felipe Souza estão plantando herdeiros políticos em cargos eletivos, enquanto olham para Brasília para 2026 já, né? Pergunta, Nathalie, esse momento é só estratégia, não é? Então, Karime, né? A gente tá falando aí de duas figuras que são até bem atuantes quando a gente fala de política. A Joana D'Arc já conseguiu eleger aí o maridão que tá dentro da Câmara Municipal aqui de Manaus. Eu tô falando do vereador Aldenor e o deputado Felipe Souza também conseguiu aí eleger a filha, que também é vereadora
vereadora aqui de Manaus, e aí a Thaís Salipe. E aí agora a movimentação, a conversa de bastidores que rola, Karine, é que realmente a Joana Dark vai tentar uma vaga para deputada federal e o Felipe Souza também, mas é claro que eles não podem deixar a cadeira vazia na Assembleia Legislativa. E aí o papo que rola é que o Aldenor deve concorrer para a vaga de deputado estadual, assim como a Thaís Salipe. Só que a gente sabe, essa é uma prática muito antiga aqui no Brasil. A gente está falando de nepotismo, não é ilegal, mas levanta realmente sérias questões éticas quando o mandato é usado para dar visibilidade para parentes. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, principalmente aqui na nossa região, né, Carlão? Na região norte, isso é muito comum. Afinal de contas, ninguém quer perder o poder. Uma campanha para dois, né? Exatamente. É uma campanha para dois. E aí, nessas eleições, pelo menos essa dobradinha aí a gente já tem meio que confirmada. O Aldenor Lima, marido da deputada estadual Joana Dark, deve vir aí para uma vaga na Assembleia Legislativa, assim como a filha do deputado Felipe Souza, a vereadora Thaís Salipe. Carlão? Isso aí. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, fumaça de queimada. Hoje de manhã o aplicativo Selva classificou o ar de Manaus como muito ruim. É o nosso assunto em instantes. Mix. Giro no trânsito agora, hein, Karine? 6h32. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que circula nas ruas de Manaus com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Trânsito. Mix. Alô, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a chamar André Meirelles. Vamos seguir. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente segue de tempo e temperatura. Com ela, Vanessa Lima. É final de semana, hein, Vanessa? Tudo certinho aí, tudo no ponto? Então tá, previsão do tempo, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Tudo no ponto, Carlão. Boa noite a você, a Karime e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira de sol e muitas nuvens no céu. Mas apesar dessa nebulosidade, os termômetros passaram dos 30 graus. E à noite, a temperatura cai, a chance de chuva leve, aquele sereninho, ela é bem baixa e o clima fica agradável para o comecinho do nosso final de semana. E agora a previsão do tempo para sábado e domingo, 26 e 27 de julho. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol e poucas nuvens. Perto do meio-dia, o termômetro sobe e a umidade também. E isso prepara o céu para algumas pancadas de chuva que devem rolar a partir das 2 da tarde. A probabilidade de chuva se estende até a noite, com o céu parcialmente nublado e temperatura amena para a noite desse sábado. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 62 a 94%. Agora, o domingo, ele também começa parcialmente nublado, mas mesmo assim não vai deixar de ser um domingo bem quente. À tarde, temos 60% de chances de pancadas de chuva, mas à noite a chuva cessa, não temos mais previsão de chuva e o clima fica estável para encerrar o fim de semana. Resumo do termômetro de domingo. A temperatura no domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus. Legal, agora 6h34, Karime, a gente sabe que nós ainda estamos no mês de julho, né? Finalizando já o mês de julho e nós já estamos noticiando aqui no programa a fumaça de queimadas está encobrindo Manaus mais uma vez. Ano passado nós começamos a falar sobre esse assunto só em agosto, não foi isso, Karime? Pois é, Carlão, parece que esse ano começou mais cedo, não é? A qualidade do ar está péssima aqui em Manaus, hoje tem manhã, registrado, né? Exato. Você viu, a Nathalie Moraes viu também. Ela disse que chegou para trabalhar, a redação estava com cheiro de fumaça hoje cedo, gente, pesado. A Vanessa Lima continua com a gente aqui, ela que traz mais detalhes a respeito de como foi essa sexta-feira debaixo de fumaça aqui em Manaus. Então, o aplicativo Selva, Vanessa, classificou o ar de Manaus como muito ruim na manhã dessa sexta-feira, foi isso? Isso mesmo, Karime, o ar estava muito ruim. Os sensores espalhados pela cidade que medem o tempo, em tempo real a concentração de partículas finas de
Poluição deram esse dado pra gente. Nessa escala, ela é o nível mais alto de alerta, né? Que indica que a poluição, ela está bem acima do tolerável e pode afetar aquelas pessoas que têm asma, bronquite e outras doenças respiratórias. E em conjunto, hoje, a Defesa Civil emitiu um alerta de baixa umidade no ar para os municípios de Apuí, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Canutama, Lábrea e Tapauá. A recomendação é tomar muito líquido e evitar a exposição a longo prazo no sol. Karime, Carlão e ouvintes. Não é fácil não. Esse período a gente já sabe. Agora o danado é que é queimada, né, gente? Entra ano e sai ano. Manaus sofre com essa situação, sofre com esses índices alarmantes. Eu tô abrindo aqui o aplicativo Selva e tá aqui, no Parque 10 está registrando a poluição, a qualidade do ar muito ruim, com 93,7 o número de partículas. Pra gente ter uma ideia, o nível considerado bom, não é? É de 0 até 25. Isso mesmo. A partir daí, o nível de poluição das partículas ruins, né, das partículas poluidoras no ar começam a ser prejudiciais ao ser humano. E nesse momento agora, gente, 6 horas e 36 minutos lá na região do Parque 10, aqui 93,7. Agora, lá para o lado do Coroado, Armando Mendes, também não está bom, não está verde. Está na relação moderada, que é 31,1, ou seja, mais um período que vamos sofrer debaixo de qualidade de ar ruim por causa das queimadas. E aí, de onde que vem essa queimada? De onde que vem essa fumaça? Essa é a grande questão, como foi do ano passado. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h37. 18 horas. Olha só, em Rio Negro, Manaus secou mais 3 centímetros e hoje está em 28 metros e 69 centímetros. Em todo o estado, a situação dos municípios afetados pela cheia dos rios segue preocupante ainda. Exato, Carlão. Segundo a Defesa Civil do Estado, subiu para 43 o número de municípios em situação de emergência. O mais recente a entrar na lista foi Beruri, segundo a Defesa Civil também do estado do Amazonas. E já são quase 535 mil pessoas diretamente afetadas pela cheia dos rios. Isso equivale a mais de 134 mil famílias. Olha só, o governo federal reconheceu mais 5 cidades em situação de emergência: Caapiranga, Anamã, Itacoatiara, Carauari e Anori. Elas vão receber o repasse de 1,9 milhão de real e o valor será dividido entre as cidades. E esse dinheiro, Carlão, deve ser usado em ações emergenciais como assistência humanitária, aquisição de alimentos e reparos de infraestrutura danificada. O governo federal também reconheceu o status emergencial de outros 2 municípios, Barreirinha, por chuvas intensas, e Carauari, por erosão de margem fluvial. Olha, lembrando que no dia 2 de junho, o governo federal reconheceu 30 cidades do Amazonas em situação de emergência por inundações através de portaria publicada no Diário Oficial da União. Olha só, um homem de 38 anos, ele foi preso e é suspeito de ter obrigado 2 crianças a assistir filme pornô para abusar sexualmente das meninas dentro de casa. Uma era enteada de 11 anos e a outra a vizinha de apenas 9 anos. Mais um caso assustador, não é, Carlão? O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito do assunto. Então, André, as investigações partiram de uma denúncia da Escola das Crianças, depois que a mais nova disse que foi abusada sexualmente, mais de uma vez, pelo padrasto da vizinha, não é isso? Isso mesmo, Karime e Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, a delegada Rosane Ferreira, que é adjunta da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, disse que as investigações iniciaram a partir de denúncia do Conselho Tutelar, o qual tomou conhecimento do crime por meio da Escola das Crianças, depois da mais nova ali relatar tudo, que tinha sido abusado sexualmente mais de uma vez pelo padrasto da vizinha. Esse ano, durante uma campanha que teve na escola, ela revelou para um professor que isso havia acontecido durante muito tempo. A escola reportou o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi até a DEPCA e registrou essa situação. As mães foram chamadas, as crianças foram ouvidas inicialmente em escuta especializada. Ambas confirmaram o relato e, posteriormente, elas foram ouvidas dias após em depoimento especial. E, nesse momento, a
A vítima, que é enteada na escuta especializada, que aconteceu anteriormente, ela disse que já havia relatado à mãe nos anos anteriores que isso acontecia, mas acabava desmentindo porque gerava um conflito familiar e ela estava com muito medo e sentindo muita culpa. Então ela desmentia que os fatos tinham acontecido. Olha, a vítima relatou ainda que o crime começou em 2023, quando ela tinha 7 anos. Nessa época em que o suspeito era vigilante ali, trabalhava de noite e ficava sozinho em casa durante o dia. A criança afirmou que não entendia que aquilo era errado e, conforme o passar do tempo, foi compreendendo mais a gravidade das práticas e parou de ir até a casa da vizinha e apenas brincando como se fosse na própria casa dela. E diante das evidências, foi solicitada a prisão preventiva desse suspeito à justiça. Segundo a delegada, o homem agora vai responder por estupro de vulnerável contra as 2 vítimas e ele permanece à disposição da justiça. Apresentamos pela prisão preventiva em virtude dessa violência psicológica, provavelmente ela estaria sofrendo em casa, e do risco de que ela continuasse sofrendo lá os abusos, porque ela continuava vivendo com o padrasto e a mãe não acreditava nesses relatos, e conseguimos no dia de ontem cumprir essa prisão preventiva. Olha, a orientação da polícia é sempre denunciar casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Tem aí o Disque 181, que é da Secretaria de Segurança Pública, no próprio 190 ou no Disque 100 do Conselho Tutelar. Okay. Esses números aí são fundamentais para fazer qualquer denúncia, inclusive não precisa nem se identificar. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h41. 18 horas. Agora, Karime, ouvinte, nós vamos falar de saúde. Escuta esse dado que é importante. Mesmo com sinal de melhora em boa parte do Brasil, os casos de doenças respiratórias continuam preocupando, principalmente nós aqui no Amazonas, hein, Karime? Depois da fumaça, pior ainda, né, Carlão? Tudo piora. Bom, enquanto em muitos estados a situação já mostra sinais de alívio, por aqui o alerta está aceso, principalmente entre as crianças pequenas. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Jané Araújo. Jané, então, por aqui os vírus respiratórios seguem fazendo estrago, é isso? Exatamente isso. E para termos uma ideia, apenas o Amazonas apresentou incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. E a retomada dos casos da síndrome aqui no estado ocorre principalmente nas crianças pequenas e está associada ao vírus sincicial respiratório. Foi isso que revelou o novo boletim da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. De acordo com a pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, enquanto a maioria dos estados brasileiros já começa a respirar mais aliviado, com queda nos casos de internações, o Amazonas segue na contramão. No estado do Amazonas, a gente observa uma retomada do crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente entre as crianças pequenas até 2 anos de idade, sendo que o principal vírus responsável por esse crescimento dos casos é o vírus sincicial respiratório. E além desse aumento, o número de casos de DRAG nas últimas semanas no estado é considerado alto para a região. Por isso que a gente classifica o estado do Amazonas como uma área de risco para casos de DRAG. Se no restante do Brasil a tendência é de queda nos problemas respiratórios, no Amazonas e em outros estados aqui do norte ainda há incidência de alta, mas no total o Brasil já registrou quase 140 mil casos de síndrome respiratória aguda grave só este ano. Isso mostra que a situação exige atenção constante, mesmo onde os números estão baixando, de acordo com a pesquisadora da Fiocruz. Tatiana Portela também alerta que os vírus respiratórios têm atacado em cheio as crianças e lotado os hospitais com internações. Por conta desse aumento nos casos de DRAG nas crianças pequenas, a gente reforça, a importância de alguns cuidados nessa época. Então é importante evitar, que a criança tenha contato com pessoas que apresentem sintomas de gripe ou resfriado. Também é importante, caso a criança esteja também com sintomas de gripe ou resfriado, evitar levá-la à creche ou à escola para evitar a transmissão do vírus para outras crianças. Então o alerta está ligado. Os casos respiratórios voltaram a crescer no Amazonas, enquanto os números começam
começaram a cair no restante do país. Entre os idosos, o vírus da influenza A é o maior responsável pelos casos. Volto com vocês. Ok, o Dinheiro hoje, 6h45. 18 horas. Economia. Olha aí, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,75%, cotado em R$ 5,56. O euro fechou em alta de 0,62% aos R$ 6,53. O Bitcoin fechou em alta de 0,72% aos R$ 653.605. O Bovespa fechou em queda de 0,21% aos 133.524 pontos. 18 horas. Olha só, nesta sexta-feira, 25 de julho, aconteceu a primeira edição do Centep Itinerante de 2025, realizada no Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Micro, o Distrito Industrial 2, na zona leste da capital, Karime. Carlão, a ação deu início às comemorações pelos 2 anos de funcionamento do espaço, que se consolidou como uma importante ferramenta de estímulo ao empreendedorismo local e de transformação social na região, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite. Olha, o DIMICRO, que é o Distrito de Micro e Pequenas Empresas, foi inaugurado em 2023, disponibiliza 28 galpões para abrigar micro e pequenas empresas em fase inicial. Atualmente, 20 empresas estão instaladas e operando regularmente. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, prestigiou, conheceu ali um pouco do que é produzido no DIMICRO, como farinha e chocolate, e também destacou a importância do espaço, que também atua na produção de ferramentas e produtos biodegradáveis. 2 anos de uma diversa atividade, várias conquistas, avanços, geração de emprego. É o Distrito de Micro e Pequenas Empresas da Prefeitura de Manaus, que visa fomentar o microempreendedor para que ele possa crescer, se desenvolver com o apoio da Prefeitura. Quem também esteve por lá foi o secretário Alonso Oliveira, que é o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, que é a Centep, e ele afirma que o DIMICRO é um grande espaço de inovação que fomenta o empreendedorismo, transformando micro e pequenas empresas em grandes negócios. Muitos que não conhecem o DIMICRO, ele é um conjunto de 28 unidades de negócios aqui dentro, criado um grande ecossistema de inovação, de crescimento, desenvolvimento, inovação. Olha, o impacto do DIMICRO, além da geração de empregos diretos, estima-se aí que 70% dos funcionários das empresas instaladas sejam moradores da comunidade do entorno, o que contribui para a elevação do índice de desenvolvimento humano local. Volto com vocês. 6h48, ok, André Meirelles. 18 horas. Olha, esse ano o Enem no Amazonas vai ser disputado por 110.842 estudantes. Na região norte, o Pará lidera os números de inscritos com 289.392 participantes. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. Muita gente, hein, Karime? Muita gente, muito disputado, né, Carlão? Em todo o país, 4.811.338 alunos fizeram a inscrição. Boa. O balanço consolidado confirma um aumento de 11,22% em comparação com o ano passado, gente. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 1.915.634 estudantes do ensino médio da rede pública. Olha, e as provas vão ser aplicadas, atenção, hein, nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da federação. De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas seguintes cidades do Pará: Belém, Ananindeua e lá em Marituba. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em esse fim de semana, o Centro de Convenções Vasco Vasques vai virar o ponto de encontro de quem quer financiar o sonho da casa própria. O feirão, né, do Amazonas Meu Lar, Karime. Exato, Carlão. Boa. A ação acontece sábado e domingo, tá? Em horários diferenciados. Prestem atenção. O horário diferente de sábado é das 9 da manhã até às 7 da noite. No domingo, começa também às 7 da manhã, mas
mas termina mais cedo, às 6 da tarde. São mais de 2.600 unidades com subsídios de até R$35 mil do Estado. Olha só, nós vamos conferir agora mais detalhes do Feirão Amazonas Meu Lar com a repórter Vanessa Lima e descobrir como transformar o sonho da casa própria em realidade. Com você, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Começa nesse sábado, no Centro de Convenções Vasco Vasques, o segundo feirão do programa Amazonas Meu Lar. O evento rola nesse sábado, das 9 da manhã às 7 da noite e no domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, oferecendo subsídios de até R$35 mil para você financiar a sua casa própria. Mas, antes de chegar lá, já faça seu pré-cadastro na modalidade Subsídio Entrada do Meu Lar pelo aplicativo SASE, disponível tanto para Android e iOS ou no site amazonasmeular.am.gov.br. Se o benefício for aprovado, já separe os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento, se for casado, a certidão de casamento, se for divorciado, a certidão de divórcio e se viúvo, a certidão de óbito e de casamento. Você vai precisar também de comprovante de residência e de renda, declaração completa do imposto de renda com recibo de entrega, carteira de trabalho, extrato analítico do FGTS e certidões negativas de débito do SPC e Serasa. Se você é autônomo, não se preocupe. Basta levar recibos de pagamento autônomos, extratos bancários dos últimos 6 meses, notas fiscais emitidas, contratos de prestação de serviços e sua declaração anual do MEI. O superintendente da SUABS, Givago Castro, reforça o convite para a população que quer conquistar a sua casa própria. Estaremos atendendo de portas abertas de 9 horas da manhã às 7 horas da noite. O público-alvo nessa linha de atendimento são aquelas pessoas que querem financiar o seu apartamento, porém elas não têm dinheiro para dar de entrada. O governo do estado do Amazonas entra nessa parte, garantindo de 20, 30 ou até R$35 mil. Você pode ser contemplado, dar de entrada no seu apartamento, no seu imóvel e financiar o restante junto à Caixa Econômica Federal. Nós aconselhamos que essas pessoas já venham com seu cadastro feito de casa, através do site amazonasmeular.am.gov.br. Então separe os documentos, confira o pré-cadastro e tire o sonho da moradia própria do papel. Boa. Volto agora com vocês. Legal, Vanessa Lima. 18 horas. Olha, sobre as eleições, hein? Karime, você sabia que tem gente que ainda não fez o cadastro biométrico porque simplesmente não consegue sair de casa? Eu imagino que deve ter muita gente nessa situação, né? E aí, olha, Karime, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está indo até a casa desses eleitores para garantir direito e cidadania. O atendimento eleitoral domiciliar é voltado para pessoas com enfermidades, deficiência ou mobilidade reduzida, como você falou, Carlão. E tem até a coleta biométrica. O repórter Kennedson Paz traz mais detalhes pra gente a respeito do assunto. Como esse atendimento, Kennedson, funciona na prática e o que o eleitor precisa fazer para ter acesso a esse serviço? Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Sem dúvidas, esse é um projeto muito bom e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão nesse momento impossibilitadas. Para solicitar esse atendimento domiciliar do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é muito fácil, gente. Então, quem tem um familiar nessas condições, muita atenção. Basta procurar o cartório eleitoral onde o eleitor está cadastrado, fazer o pedido e depois de uma avaliação muito rápida, o serviço é agendado. O atendimento é para quem tem mobilidade reduzida, deficiência ou está acamado e não consegue ir ao cartório. O serviço, ele garante direito ao título de eleitor e outros tipos de procedimentos eleitorais, como a transferência ou regularização. E o melhor, sem precisar sair de casa. Quem explica melhor pra gente esse processo é o chefe de zona eleitoral, José Dias. Vamos ouvi-lo. A solicitação é feita por um parente, pelo próprio eleitor, né? Ele pode fazer pelo e-mail do TRE, direcionado à zona, ou a ouvidoria do TRE, ou um parente, ou qualquer pessoa que é presenciada, deficiência, dificuldade, comparecer pessoalmente ao TRE, né? E aqui ele vai ser orientado e a gente vai fazer a avaliação de cada caso. E se for o caso, a gente agenda, entra em contato telefônico e marca a visita presencial na casa do eleitor.
O atendimento domiciliar do TRE do Amazonas já está funcionando há 3 meses e segue um calendário de visitas por zona eleitoral. O objetivo é garantir que ninguém fique de fora do processo eleitoral por falta de acesso físico. Em alguns casos, o atendimento pode ser feito com urgência, principalmente quando o documento é necessário para processos como aposentadoria ou comprovação junto ao INSS. Os cartórios eleitorais funcionam no Fórum do TRE do Amazonas, localizado na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Boa. É direito ao voto, chegando na casa de quem precisa. Karime e Carlão, volto com vocês. Muito obrigada, Valeu. Kennedson Paz. Valeu, Kennedson, 6h55. Mix. Karime, final de semana, né? Já tá com a programação em dias, Karime, pra curtir esse fim de semana. sábado e domingo. Estou aqui só aguardando as dicas da agenda cultural que a Vanessa traz pra gente. Eu sei que tem pra todos os gostos. Ainda tem arraial, tem show infantil. Opa, tô nessa. Enfim, temos muita coisa boa pra gente curtir esse fim de semana. Vamos acompanhar com Vanessa Lima. Bora lá, conferindo a agenda cultural. Se você está buscando programas para toda a família nesse fim de semana, fique ligado, porque na cidade tem muita festa e tradição até domingo. Hoje começa lá no pódio da Arena da Amazônia, o Cidade Junina 2025, com quadrilhas animadas, shows de forró e barracas de comidas típicas de dar água na boca. E é até domingo, dia 27 de julho, hein? E não para por aí. No Sesc Balneário, o Festival Folclórico do Sesc Amazonas vai até este sábado, dia 26, das 6 da tarde às 10 da noite. Você vai se encantar com coreografias regionais, música ao vivo e as delícias da culinária manauara. Hoje também e amanhã, 25 e 26 de julho, o Sambódromo de Manaus recebe o Festival Folclórico do Amazonas 2025, categoria Ouro. A partir das 8 da noite, os bois bumbais mais consagrados desfilam em performances cheias de cor e folclore. E para quem quer curtir um som mais elétrico, no sábado, dia 26, a partir das 3 da tarde, o Largo de São Sebastião será palco do Rock Não Tem Idade, edição Amazônia. Bandas de diferentes gerações celebram rock em alto e bom som. E para fechar o domingo com estilo, no dia 27, das 5 da tarde às 10 da noite, o estacionamento externo do Shopping Ponta Negra vira um túnel do tempo automotivo. Com mais de 100 carros antigos em exposição, o encontro Expossante é para aqueles que são apaixonados por veículos clássicos e passeios nostálgicos. Então já anote na agenda, convide os amigos e vem curtir a programação gratuita que valoriza nossas raízes e contagia a cidade de alegria e cultura. Volto com vocês. Bacana, vou pegar esse rock Não Tem Idade aí, Karime. Eu vou pro arraial, Carlão. 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Pegar o nosso giro esportivo, vamos direto ao assunto, Karime ouvintes, porque a bola tá rolando e o bicho tá pegando solto. Foi sufoco, foi pênalti, foi emoção, mas o Atlético Mineiro tá vivo na Sul-Americana depois de perder por 1-0 pro Atlético Bucaramanga no tempo normal, mesmo o placar da ida, o Galo decidiu tudo nas penalidades, Karime. Exato, e aí brilhou ele, né, Carlão? O paredão Everson defendeu 2, bateu 1 e classificou o Galo. Tem torcedor comemorando até agora. Oi, tem reforço no futebol. O Manauara tá de olho na fase decisiva da Série D e anunciou o matador Edson Cariús. Já tá inclusive no bid, já tá no grupo e agora é só bola na rede. Carlão, viralizou, viu? Uma confusão, treta na Vila. Neymar estava lá no meio da torcida do Santos, viu a derrota pro Inter e disse que não aguentou o cala-boca de um torcedor. Daí foi bate-boca pra tudo quanto é lugar. Falou que ele era mercenário. Mercenário, não sei o que. Enfim, acabou aí esse bafafá, acabou viralizando nas redes sociais. Olha só, no vôlei, Brasilzão está nas semis da Liga das Nações Feminina, show de bola, 3-0 em cima da Alemanha. Show maravilhoso, destaques para Gabi e Rosimaria, que jogaram muito, as alemães ainda deram uma ajudinha com muito erro. 18 horas. Karime, fechando como giro, né, no trânsito, não é isso? Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, como é que está a volta para casa? Trânsito.
Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão, finalizando por aqui. A gente fala das informações pelo trânsito na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, volta para casa, no trecho desde o começo da Avenida Brasil até próxima à Prefeitura de Manaus. Está concorrido ainda mesmo nesse horário, né? 6h59, tem muitos veículos pela via. Mais paciência aí no trânsito, sextou, né? Volto com vocês e até segunda-feira. Muito obrigada, André Meirelles. Boa noite, até segunda-feira. Valeu, André. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesta semana, a Comissão Pastoral da Terra revelou mais um número sobre a violência contra os povos da Amazônia. O Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro revelou que entre 1985 e 2023, a região concentrou quase metade, 44% dos 50.950 casos de conflitos no campo no Brasil. Desse total, 84% referem-se à disputa por terra. Segundo o Atlas, a Amazônia também se destaca em relação ao número de assassinatos. Das 2.008 mortes por violência no campo registradas entre 1985 e 2023, 66,8% ocorreram na região. Quando se trata dos massacres com 3 ou mais assassinatos em uma mesma ocasião, 50 episódios deixaram 259 pessoas mortas na Amazônia entre 1985 e 2022. Entre 1985 e 2023, foram registrados 4.559 ocorrências de conflitos envolvendo povos indígenas. Mais da metade, 2.501, ocorreram nos últimos 5 anos. O Atlas identifica claramente o aumento da violência na região contra todos os seus povos tradicionais e denuncia uma escalada da morte na região. Tudo sem que nada ou muito pouco tenha sido feito pelas autoridades e as lideranças políticas para efetivamente combater os crimes. 18 horas. 7-1, Karime. Até segunda agora, né? Até segunda, gente. Um beijo. Valeu. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.